Doutor Tomás, eu gostaria de falar agora um pouco sobre o teu escritório. A gente falou um pouco sobre a sua trajetória, falamos sobre recuperação judicial, mas você tem um escritório que o senhor fundou há mais de 50 anos atrás. Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber você falou da ideia de montar logo que você voltou de Colômbia, mas como foi aquele primeiro tijolinho, né? Como é que foi o teu escritório ali no Nascituro, no começo? Se você puder nos contar essa história, vai ser muito bacana. Eu, às vezes, até tenho vergonha de dizer isso, mas no primeiro mês eu já ganhei mais do que eu gastei. Ou seja, eu consegui, até hoje, eu não sei como será amanhã, minha futurologia não chega a isso, mas eu sempre consegui, mês a mês, ganhar mais do que eu gastava no escritório, tá certo? Então, é um certo conservadorismo, né, na forma de atuar, é um crescimento orgânico, é um crescimento. E o segunda questão, aí eu devo dizer que é mais sorte do que talento, é o fato de eu ter sócios maravilhosos, né? Quer dizer, uma andorinha só não faz verão. Você precisa ter companheiros de jornada que sejam, no mínimo, melhores que você, né? De preferência, muito melhores. Então, eu acho que o escritório, digamos, ele foi bem no início, quando eu tinha uma escrivaninha, uma cadeira e um aparelho de telex, que à época era minha grande conquista tecnológica, tá certo? E hoje nós temos mais de uma centena de advogados, 30 sócios. A minha área específica, que eu me dedico mais, embora eu faça também certos projetos de infraestrutura, é a área de renegociação e reestruturação, e nós somos responsáveis por mais ou menos 25% do escritório. Os outros 75% é tocada pelos meus sócios, né, muito capazes e bem melhores do que eu, né, porque eles cuidam de áreas mais nobres, assim, mais charmosas, tal. E a gente atua hoje em 35 áreas diferentes empresariais, ou seja, nós somos um escritório full service. Eu até acredito que nessa nova época de insolvência muito grande, é importante você ter um escritório full service. Eu acho que isso é fundamental porque hoje, digamos, tanto quanto o processo em si, como todo o aspecto que é chamado de transacional, toda a parte de transações e de operações e financiamentos e questões trabalhistas, tributárias, imobiliárias que surgem, tem que ser resolvidas também, e muito mais. Inclusive vendas de empresa, vendas de parte da empresa. Então, o escritório hoje, ele não funciona como funcionava em 70, com uma pessoa, com a minha sócia sênior aqui, muito querida, né, a quem eu devo também grande parte do nosso trajeto, a Graça. Nós dois éramos dois, né, mas o escritório cresceu e hoje é a qualidade dos sócios, né, que funciona eu acho que o escritório é isso, né, uma conjugação, né, não é uma pessoa. Às vezes muitas pessoas acreditam a mim um monte de coisas que, a rigor, foi feito pelo nosso grupo e se mantém graças ao nosso grupo, né? Não é questão do indivíduo. Você trouxe dois pontos bastante importantes para explicar o sucesso do escritório. Um deles foi conservadorismo, né? E o outro foi os sócios que te ajudaram a fazer o escritório crescer. Mas, doutor Tomás, o escritório tem 53, vai fazer 53 anos, né? O escritório passou por ditadura, governos distintos, perfis de governos distintos, mercados em transformação, cisões, coisas que são naturais do mercado e do mercado jurídico. Como é que o senhor e o escritório fizeram para se blindar ante coisas que não estão sob o controle de vocês? Deixa eu desviar um pouquinho a sua pergunta, eu vou falar de duas coisas, né? Nós fomos pioneiros em várias áreas. A primeira foi a insolvência, que até hoje é uma área forte.
Mas, por exemplo, eu fiz o primeiro leasing internacional de aviões. Depois nós fizemos mais 400 operações do gênero de todos de grandes aviões, né? Boeing, Airbus e tal, Embraer, etc. Nós fizemos, eu acho que a primeira operação de Project Finance no Brasil, e aí nós fizemos mais de 35 grandes projetos, representando sempre o BID e o PIC. E assim, eu quero dizer o seguinte, mesmo nessa confusão que nós vivemos, mesmo nesse caos e dificuldades políticas, econômicas, culturais que nós sofremos aqui, o escritório sempre se voltou para áreas que exigiam um certo pioneirismo, tá certo? Dentro do nosso conservadorismo, eu acho que nós temos uma qualidade de sermos corajosos. A gente gosta dos desafios e enfrenta e fomos muito bem. Fomos muito bem nas privatizações, estamos muito atentos à questão tecnológica, tá certo? Proteção de dados. Nós estamos, em termos de organização do escritório, eu acho que nós temos tecnologia de ponta, nós temos uma área ambiental extraordinária aqui, com um sócio de referência no Brasil inteiro, que é o nosso querido Fabrício Soller. Ou seja, qual é a nossa atitude diante desses desafios e das agruras e das boas coisas que acontecem no Brasil? A gente faz a nossa parte, né? A gente tenta enxergar nesse contexto aonde que nós podemos atuar, né? Nós somos muito interessados em mudança climática, uma área importante junto com o ESG, ou seja, nós procuramos nessas áreas todas, nós criamos agora um setor agro especializado no agronegócio que está indo muitíssimo bem. Então, o que a gente procura fazer é discernir o que é importante. Tá certo? Você olha para o mercado e você olha para o Brasil, o que interessa para um escritório de advocacia? Agro, tecnologia, infraestrutura, são áreas onde a gente tem investido e tem crescido e tem ido muito bem, porque nós olhamos o mercado, onde é que nós podemos agregar valor. Quanto à sua questão mais séria, tá certo? Mais profunda, de caráter político, eu vou te dar a resposta que meu avô me deu uma vez. O Brasil é muito grande, ela é maior do que esses defeitos todos que nós temos. Esse país é uma imensidão. As oportunidades aqui existem, muitas vezes não por méritos da nossa condução, mas pelo tamanho do Brasil. E também pela nossa cultura, né, que causa muitos problemas entre nós, mas tem coisas maravilhosas. Então, como é que a gente sobrevive num ambiente hostil desses e num ambiente complicado em que nada é certo e nem o passado, como diria o Pedro Malan? É assim, quer dizer, entendendo, tendo convicção. Eu não acho que o otimista está certo, também não acho que o pessimista está certo. Ninguém sabe o que vai ser o futuro. Se soubesse, não sei, talvez você saiba, Renato, mas eu não sei. Mas o que eu sei é que no contexto atual, nós temos um país muito grande, muito generoso, que conseguiu superar enormes crimes que foi e muitas vezes continuam sendo cometidos contra eles, e, no entanto, esse é um país com potencial inigualável. O Brasil é um país abençoado, porque, olha, acontecendo tudo o que acontece e que vai continuar acontecendo, e aí a gente continua tendo essas oportunidades, até porque onde tem problema tem oportunidade, né? E o mercado jurídico é um mercado de oportunidades. Então, quem souber enxergar essas oportunidades, como vocês já enxergaram, certamente vai crescer, vai se desenvolver e vai virar referência, né? Então, eu concordo com você. É um ambiente fácil? Não, não é. É cansativa essa discussão política? Sem dúvida que é. Impacta. Mas a gente tem que olhar as oportunidades. Então, eu gostei da sua explicação. Deixa eu só agregar mais uma. Claro. Agora você tocou num ponto que me entusiasma, então eu vou agregar mais mais uma coisa aqui para a nossa conversa. Eu tive agora em Nova York nesse seminário organizado pelos ex-alunos de Columbia
que reuniu 600 pessoas em Nova York. E nós tivemos 2 dias de palestras que eu assisti todas do começo ao fim e tal, e fiquei maravilhado. E aí, depois eu exprimi tudo o que eu vi e tal, e eu vou dar para você as minhas conclusões, tá? Em 3 palavras, 3 ideias. O Brasil é inigualável no mundo porque hoje nós fornecemos 10% da alimentação do mundo e podemos fornecer muito mais. O país é inigualável porque nós temos o pulmão do mundo, que é a Amazônia. Em terceiro, o combustível do futuro chama hidrogênio. O Brasil tem a maior capacidade de produzir e exportar hidrogênio do mundo, porque o hidrogênio é produzido offshore, nós temos toda essa linha, eletricidade barata para fazer eletrólise, e resolvidos alguns problemas de logística, o hidrogênio vai substituir o petróleo. E olhando estudos comparativos que foram feitos, o Brasil está em primeiro lugar. Então, podem nos chamar de ingênuos, podem nos taxar de... Mas não dá para deixar de acreditar num país que tem esse potencial e pedir desculpas pelo que nós não fizemos e que poderíamos ter feito. É isso, e trouxe de forma cirúrgica, foi muito importante trazer isso. Mais uma vez, um país que é abençoado, porque apesar dos pesares, ele continua nos trazendo muitos frutos, né?